Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que gostaria de acompanhar, por favor, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Nesta semana, falaremos sobre um caso resolvido na Austrália. Quando um jovem simplesmente desapareceu do nada em uma noite de setembro de 2007, sua família desesperada imediatamente entrou em ação para tentar encontrá-lo. Eles registraram um boletim de pessoa desaparecida e a polícia iniciou a busca rapidamente. Devido aos acontecimentos que antecederam o seu desaparecimento, a suspeita rapidamente recaiu sobre uma pessoa em particular em sua vida como sendo responsável pelo seu sumiço. E à medida que a investigação continuava, esse indivíduo foi pego em várias mentiras que contou, convencendo cada vez mais a todos de que ele era culpado. Provavelmente culpado de assassinato, mesmo que nenhum vestígio do jovem tenha sido encontrado. Anos depois do crime, o acusado finalmente revelou onde poderiam estar os restos mortais. Mesmo levando a polícia ao local, você acreditaria nisso? Até hoje, ele nunca esteve preso. Por brechas na lei e acordos com promotores, o suspeito de assassinato ficou livre e escapou da justiça. Para o caso desta semana, voltamos mais de 17 anos até setembro de 2007 em Sydney, capital de Nova Gales do Sul, Austrália. Este é Matthew John Leverson, ou Matt, como a maioria dos amigos e familiares o chamava. Matt Leverson nasceu em 12 de dezembro de 1986, então ele tinha 20 anos. Na época em que esse caso aconteceu, seus pais eram Mark e Faye Leverson, e Matt era um dos 3 filhos, na verdade, um dos 3 meninos. Ele tinha um irmão mais velho chamado Peter e um irmão mais novo chamado Jason, então Matt era o filho do meio. Infelizmente, não encontrei muitas informações online sobre a infância e criação do Matt. Até onde sei, ele teve uma infância normal e feliz com a família. Quero dizer, os pais dele, Mark e Faye, pareciam ser simplesmente os pais mais adoráveis que qualquer um poderia pedir, para ser sincera. Eles eram gentis, amorosos e realmente mimavam o filho Matthew. Eles o descreveram como divertido, vibrante, inteligente, criativo, carinhoso e atencioso. A mãe, Faye, contou que Matthew sempre escolhia presentes com muito cuidado para aniversários e Natal. Ele sempre buscava o presente perfeito para os outros. Ela dizia que ele daria até a própria camisa se fosse preciso. A cor favorita de Matt era roxo. Ele gostava de música. Na vida adulta, diziam que ele gostava de 1 ou 2 coquetéis de frutas. Ele era um jovem popular, sempre rodeado de amigos. Na época do ocorrido, trabalhava em um call center, onde mesmo ele era muito popular, querido pelos colegas e bem visto pelo chefe. Matthew também era abertamente gay. Ele tinha se assumido gay, acho que não muito tempo antes desse caso acontecer, e as pessoas que o amavam foram muito, muito solidárias com ele. Fontes dizem que seus pais mostraram amor incondicional. Para eles, a sexualidade dele não importava, contanto que fosse feliz. Matt também estava em um relacionamento. No ano anterior a esse caso, no início de 2006, ele conheceu e começou a namorar um homem chamado Michael Atkins, que trabalhava como segurança, / eletricista, acredito. E eu digo que eles se conheceram em 2006, esse foi o ano em que se encontraram pessoalmente, mas na verdade os dois se conheceram online 2 anos antes. Em 2004, eles começaram a conversar em um site de namoro online para pessoas gays. Chamava-se Gay Matchmaker. Por 2 anos, o relacionamento deles foi só online, conversando apenas pela internet. E eu imagino que isso provavelmente tinha algo a ver com o fato de que havia uma diferença de idade muito, muito grande entre Matt e Michael Atkins. Veja, em 2007, quando esse caso aconteceu, como sabemos, Matt tinha 20 anos e o namorado dele, Michael Atkins, tinha 45 anos. Ele era 25 anos mais velho que Matt, era velho o suficiente para ser pai do Matt. O que significa que, quando eles começaram a conversar no site de namoro online, Michael Atkins tinha cerca de 42 anos e Matt tinha apenas 17 anos. Ele era uma criança e um homem de 42 anos conversava com ele em um site de namoro, basicamente aliciando-o. Vamos chamar pelo nome. Isso foi aliciamento, não sei se os pais do Matt, Mark e Faye sabiam disso na época. Estou presumindo que não.
E não acho que eles ficaram felizes com esse relacionamento ao conhecerem Michael Atkins. Eles se conheceram pessoalmente e começaram a namorar em 2006. Apesar disso, o relacionamento avançou e Matt acabou se mudando para a casa de Michael. Ele morava em um apartamento no subúrbio de Cronulla, em Sydney, e os dois costumavam fazer coisas juntos, como ir à academia. Eles saíam com os amigos do Mateus e gostavam de beber, festejar e ir a baladas juntos. E isso geralmente envolvia os dois usando drogas juntos também. Eles costumavam usar ácido gama-hidroxibutírico e ecstasy. Agora, eu não quero dizer que Matt começou a usar drogas por causa de Michael Atkins. Eu não posso fazer essa suposição porque nenhuma fonte que encontrei na minha pesquisa afirmou que esse era o caso. Mas quero dizer, levando em conta o fato de que, sabe, Matt era apenas um adolescente quando eles se conheceram e começaram um relacionamento. E Michael Atkins era um homem muito mais velho, então é provável que Matt tenha sido bastante influenciado por Atkins. Esse é o problema com relacionamentos com grande diferença de idade, não é? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes pode haver esse tipo de desequilíbrio de poder. Acredito que, novamente, Matt ainda era menor de idade quando teve o primeiro contato com eles. Apesar da diferença de idade, fica claro que não era um relacionamento saudável. Os artigos afirmam que Atkins era um parceiro bastante possessivo e controlador que, segundo relatos, sufocava Matthew. Um artigo chegou a afirmar que Atkins podia ser fisicamente abusivo com Matt. Aparentemente, ele ficou violento com ele em pelo menos 2 ocasiões diferentes. Parece que Atkins também tentava, de certa forma, isolar Matt da família dele. A mãe de Matt, Faye Leverson, disse que era claro que Atkins não gostava de participar de eventos relacionados à família de Matt. Ela disse que havia sinais de alerta. Havia sinais de alerta no relacionamento deles que os pais de Mateus, Marco e Faye perceberam nos meses que antecederam esta caverna. Faye percebia que algo não ia bem entre seu filho e Michael Atkins. Acho que ela não conseguia necessariamente identificar exatamente o que estava errado, mas ela se lembrava de como sempre que via seu filho Matt nos meses anteriores, os abraços dele eram cada vez mais apertados. Sempre que via a mãe, ele a abraçava mais forte e por mais tempo. Quase como se Matt soubesse que algo poderia acontecer com ele. Isso nos leva a setembro de 2007, especificamente ao domingo, 23 de setembro de 2007, o dia em que a vida da família Leverson mudou tragicamente para sempre. Eram as primeiras horas da manhã do dia 23 de setembro. Naquela noite, Matt Leverson, 20, e seu namorado Michael Atkins, 45, saíram para festejar, como de costume. Eles foram a um lugar chamado Ark Night Club, que era um dos locais de festa favoritos deles. Eles costumavam ir muito a essa boate. Ficava na Flinders Street, no bairro de Darlinghurst, em Sydney. Eles foram para a boate com alguns amigos. Eles bebiam álcool, usavam drogas como de costume, e pouco após as 2 da manhã, Matt e Michael deixaram a boate. Eles foram vistos nas câmeras de segurança saindo e voltaram para casa, para o apartamento deles em Cronulla, o que foi claramente uma decisão do Michael. Ele decidiu que os dois iam sair e ir para casa às 2 da manhã. E sabemos disso por causa das mensagens de texto que o Matt enviou para um amigo depois que eles saíram. Ele descreveu como estava irritado com o namorado porque ele estava fazendo com que eles saíssem da boate quando o Matt queria ficar um pouco mais. Parte da mensagem dele dizia, abre aspas, ele está me levando para casa e não me deixa ficar. Em outra mensagem ao amigo escreveu, ele precisa parar de se achar. Então, sim, é óbvio que Mateus estava insatisfeito com Miguel naquela noite. Provavelmente os dois tinham discutido. E acontece que essas mensagens de texto que Mateus enviou para o amigo foram as últimas que alguém ouviu dele. Ele enviou essas mensagens por volta das 3h20 da manhã e foram as últimas que ele enviaria. Após essas mensagens, não houve mais nenhuma atividade em seu celular e Mateus Leverson, de 20 anos, nunca mais foi visto ou ouvido novamente. Parece que depois de enviá-las, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. 2 dias após o desaparecimento de Mateus, na terça-feira, 25 de setembro de 2007, Mateus deveria estar no trabalho. Ele tinha um turno no call center onde trabalhava e simplesmente não apareceu. Ele não avisou o call center que faltaria ao trabalho. Por isso, os empregadores dele contataram os pais do Matt, Mark e Faye Leverson. Eles ligaram para o Mark e a Faye e avisaram que, o Matt não tinha aparecido. Eles estavam preocupados com ele. Então, claro, Mark e Faye tentaram primeiro contatar de imediato o namorado do filho, Michael Atkins.
Porém, ele não atendia o telefone. Os Leversons ligavam e ligavam, deixavam inúmeras mensagens de voz e ele simplesmente não atendia o telefone nem retornava as ligações deles. Bem, eventualmente ele atendeu. Após várias ligações sem resposta, Michael Atkins finalmente falou com os Leversons e confirmou que Matt estava desaparecido. Ele simplesmente saiu do apartamento aleatoriamente numa tarde de domingo e não voltou. E Atkins afirmou que não fazia ideia de onde ele estava agora. Não parece que Atkins estava muito preocupado, embora ele realmente não demonstrasse preocupação com o desaparecimento do namorado. Ele não avisou ninguém. Mark e Faye tiveram que agir em 25 de setembro de 2007, 2 dias após Matt ser visto pela última vez. Eles procuraram a polícia e registraram o desaparecimento do filho de 20 anos. Então a polícia começou as investigações, foi iniciada uma investigação sobre o desaparecimento de Matthew Leverson. Obviamente, os detetives queriam falar primeiro com o parceiro de Matt, Michael. Precisavam de um depoimento dele sobre quando viu Matthew pela última vez, e este foi o relato. Então, como sabemos, no domingo 23 de setembro, Matt e Michael tinham saído para festejar, indo a boates nas primeiras horas da manhã na Ark Night Club. Eles deixaram a boate às 2 horas e voltaram ao apartamento de Michael, em Cronulla. Segundo Michael, eles passaram o resto do domingo em casa, relaxando e sem fazer muito. Michael disse que foi apenas um dia normal. Eles estavam deitados assistindo televisão e Michael disse que acabou adormecendo no sofá enquanto assistiam televisão e que quando ele acordou, Matt simplesmente tinha sumido, ele não estava no apartamento, não tinha deixado nenhum bilhete ou qualquer coisa dizendo para onde ia, ele simplesmente foi embora. E Michael não sabia onde seu namorado estava ou por que não voltou para casa. Michael contou que enviou mensagem ao namorado perguntando onde ele estava, mas não teve resposta, e foi só isso. A história dele. Não parece que ele realmente fez algum esforço para encontrar o parceiro desaparecido, a pessoa que ele supostamente amava. Naturalmente, a polícia e os pais de Matthew ficaram muito céticos quanto à declaração de Michael Atkins. Eles não acreditaram nessa história nem por um minuto e rapidamente foram encontradas evidências que só reforçaram essa crença para eles. Evidências que pegaram Michael Atkins em uma mentira. Veja, só 2 dias após Matt ser dado como desaparecido, em 27 de dezembro, seu carro foi encontrado. Seu Toyota Corona foi achado aparentemente abandonado em um parque em Sutherland, no sul de Sydney, a pouco mais de 8 quilômetros de sua casa. O que, como eu disse, só aumentou a suspeita de todo mundo. Se Mateus saiu por vontade própria, por que deixaria o carro? Ele certamente precisaria dele. E a suspeita só aumentou quando a polícia realmente olhou dentro do veículo. Eles notaram primeiro que o grande aparelho de som do Mateus, sempre guardado no porta-malas do carro, havia sumido. Não estava lá, mas a polícia depois o encontrou na garagem do prédio de apartamentos onde Mateus morava com Atkins. Mais preocupante ainda, foi encontrado um recibo no porta-malas do veículo. Esse recibo era de uma loja Bunnings. Bunnings é como uma loja de materiais de construção e bricolagem na Austrália, se não me engano. E a data e o horário nesse recibo eram logo depois do meio-dia, no dia 23 de setembro de 2007, o mesmo dia em que Matt desapareceu. Mostrava que alguém tinha ido a Bunnings naquele dia e comprado tanto uma fita adesiva quanto uma enxada. É uma ferramenta manual usada para cortar e cavar, parecida com uma picareta. Tão ansiosos para descobrir quem exatamente tinha comprado esses itens, os policiais foram até a Bunnings. Eles obtiveram e assistiram às imagens das câmeras de segurança daquele domingo. E eles viram ninguém menos que Michael Atkins na loja naquele dia comprando a fita adesiva e a enxada, o que era muito interessante considerando isso. Na sua declaração inicial, ele não mencionou o fato de que tinha ido a Bunnings, como sabemos. Ele afirmou que ficou no apartamento o dia todo. Foi um dia tranquilo em casa. Ele adormeceu no sofá assistindo televisão. Mas agora, esse vídeo de segurança provou que ele estava mentindo. Ele mentiu sobre seus movimentos no dia em que Matt desapareceu. E por quê? Por que ele mentiu? E, mais importante, por que ele comprou esses itens? Porque, afinal, ele precisava de uma enxada e fita adesiva. No mesmo dia em que o namorado dele desapareceu? Quero dizer, não parece nada bom, não é? Para a polícia e para a família de Matt, isso só confirmou que provavelmente algo ruim tinha acontecido com Matt.
Michael Atkins estava usando esses itens para se livrar do corpo dele ou algo assim. Armado com as imagens das câmeras, a polícia confrontou Michael Atkins. Disseram a ele que acharam o carro abandonado de Matthew, o recibo da Bunnings e imagens das câmeras mostrando ele comprando uma enxada e fita adesiva. No dia do desaparecimento de Matt, pediram que ele explicasse por que foi até lá e comprou esses itens. E a resposta dele foi basicamente negar que era ele. Bem, as palavras exatas dele foram, abre aspas, eu não acho que fui eu. Ele foi flagrado pela câmera e ainda negava, agora não fui eu. Não sei quem é essa pessoa, mas não sou eu. Ainda buscando mais provas, a polícia procurou os pais de Mateus, Marcos e Fátima. Leverson. Claro, os Leversons ficaram mais do que felizes em fazer tudo o que pudessem para ajudar a polícia na investigação. Eles estavam desesperados por respostas e por encontrar o filho para trazê-lo de volta para casa. Então, a polícia perguntou se eles estariam dispostos a, basicamente, usar um grampo e confrontar Michael Atkins pessoalmente. Bem, não exatamente confrontá-lo. Eles queriam que eles agissem de forma bem simpática, amigável e solidária com ele, só para ver se ele revelaria alguma coisa. Contar a eles qualquer outra coisa que ele soubesse sobre o desaparecimento do filho deles, qualquer coisa que ele não tivesse contado à polícia. E então, claro, isso seria gravado pelo microfone escondido e, como esperado, Michael Atkins fez isso, com o microfone escondido. Os Leverson foram até o apartamento do Michael. Eles começaram a conversar com ele sobre o Matthew, a mãe do Matthew. Faye até deu um abraço no Michael para tentar deixá-lo mais à vontade. Na esperança de que ele desse alguma informação, eles começaram a fazer perguntas sobre o desaparecimento do filho deles. E durante essa conversa, Michael Atkins realmente admitiu para Mark e Faye Leverson que tinha mentido para a polícia. Ele admitiu que era ele na Bunnings. Ele tinha comprado a fita e a enxada naquele dia, mas afirmou que só comprou a enxada porque planejava cavar e criar uma horta no quintal dele, o que, aliás, ele nunca fez. Supostamente, ele comprou essa enxada porque queria fazer essa horta e acabou nunca fazendo. Então, mais uma vez, Michael Atkins foi pego em uma mentira e a polícia tinha certeza de que ele tinha algo a ver com o desaparecimento de Matthew Leverson. Eles realmente acreditavam que havia crime envolvido aqui, então ele foi preso. Ele foi preso em 5 de agosto de 2008, quase um ano após o desaparecimento de Matt, suspeito de assassinato. Eu imagino que o motivo de ter demorado tanto para ele ser realmente preso foi o fato de que o corpo de Matt não havia sido encontrado. Como eu disse, a polícia acredita fortemente que houve crime envolvido aqui. Que Matthew Leverson, infelizmente, muito provavelmente havia sido assassinado pelo namorado, mas depois de meses e meses de buscas, eles não tinham encontrado o corpo dele. Mas apesar disso, novamente como eu disse, em agosto de 2008 a polícia foi em frente e prendeu e acusou Michael Atkins de assassinato. E ele foi a julgamento no ano seguinte, em setembro de 2009, na Suprema Corte de New South Wales, tendo se declarado inocente. No entanto, infelizmente, esse julgamento não aconteceu da forma que a polícia e a família Leverson esperavam. Claro, um julgamento de assassinato sem corpo é muito difícil de provar a um júri, além de qualquer dúvida razoável. Porque, na ausência de um corpo, a promotoria depende principalmente de evidências circunstanciais. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu neste caso. Sim, a promotoria tinha provas de que Michael Atkins mentiu sobre sua história e movimentos. No dia do desaparecimento de Matthew, havia imagens de câmeras de segurança dele comprando itens suspeitos na Bunnings. Mas para o júri, isso não era suficiente, nem prova sólida para mostrar que ele fez algo com Matthew. E assim, ao final do julgamento, que durou 6 semanas, Michael Atkins foi considerado inocente da acusação de assassinato. Ele foi absolvido pelo júri e também foi absolvido da acusação menor de homicídio culposo. E com isso, ele saiu livre, apesar da maioria das pessoas acreditar que ele era um assassino a sangue frio. Ele estava livre. Se fosse assassino, pronto. Agora nada mais podia ser feito. Foi considerado inocente. Agora, eu pesquisei um pouco sobre as leis de dupla incriminação em New South Wales, Austrália, e as regras lá parecem ser bem semelhantes às leis aqui na Inglaterra e no país de Gales. Dupla incriminação significa que ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime, salvo se surgirem novas provas convincentes. Provas que a polícia não tinha na primeira vez, durante o primeiro julgamento.
Apesar de absolvida, Atkins ainda poderia ser julgada por assassinato no futuro, mas novamente sem a presença de um corpo. O caso provavelmente desmoronaria no tribunal devido, novamente, à falta de provas concretas. Então é isso, Michael Atkins continuou em liberdade. Parece que ele rapidamente retomou o estilo de vida de festas, saindo, bebendo e usando drogas. Ele não parecia se importar que o namorado que ele supostamente amava ainda estava desaparecido. Quero dizer, isso por si só já grita culpa de certa forma, não é? Se ele fosse inocente e não tivesse relação com o desaparecimento de Mateus, não estaria tão desesperado quanto a família para saber o que aconteceu? Mas ele simplesmente não estava, ele não se importava nem um pouco de novo. Depois que ele foi absolvido, ele voltou à sua antiga vida de bebida e festas, e eu acredito que ele se mudou para Brisbane. Apesar do veredito de inocente, os pais de Mateus, Marco e Fátima não queriam simplesmente desistir. Eu acredito que, após a absolvição de Miguel, a investigação policial sobre o desaparecimento de Mateus foi basicamente encerrada. Porque, quero dizer, realmente não havia muito o que eles pudessem fazer agora. O principal suspeito do caso havia sido considerado inocente. Eles não tinham outros suspeitos, então o caso foi efetivamente encerrado. Mas não estava encerrado para os Leversons, porque Matt ainda estava desaparecido. O corpo dele ainda não tinha sido encontrado. Os Leversons sabiam que seu filho provavelmente estava morto. Era pouco provável que ele ainda estivesse vivo tantos anos após desaparecer. E para eles, o mais importante agora era encontrar o corpo dele e lhe dar um enterro digno. Encontrar o corpo dele talvez reabrisse a investigação policial e permitisse que Atkins fosse julgado novamente. E então os Leverson começaram a fazer suas próprias buscas pelo filho, literalmente por conta própria. E Faye saía com detectores de metal e pás, e eles começavam a cavar o chão em busca dos restos mortais do filho. Eles decidiram iniciar a busca por ele em Sutherland, onde encontraram o carro do Matt. E iam expandindo a busca aos poucos. E Faye Leverson descreveu que, muitas vezes, enquanto procuravam, eles apenas olhavam ao redor e choravam, pensando: por onde, meu Deus, a gente começa? E eu imagino que choravam também pela tristeza dessa situação horrível. Quero dizer, pare e pense de verdade sobre isso. Esses pais saíam para procurar o corpo do próprio filho porque não sabiam o que mais fazer. Era tudo o que podiam fazer após o encerramento do caso. É horrível, não é? Totalmente de partir o coração. Mas, como eu disse, eles não estavam dispostos a simplesmente desistir. Eles queriam o filho de volta. Mesmo sabendo que as chances de conseguirem encontrar os restos mortais dele sozinhos eram incrivelmente pequenas. Mas Mark Levinson disse em um documentário que eu assisti sobre esse caso que, embora sim, eles soubessem que as chances de encontrar Matt eram menores que 1 em 1 milhão, não era 0. Então eles continuaram, eles procuraram e procuraram e procuraram por qualquer sinal dele. Eles procuraram por anos após o desaparecimento dele, constantemente cavando em diferentes parques e áreas arborizadas em Sydney. Mas infelizmente eles não tiveram sorte e nunca encontraram os restos do filho. 7 anos após o desaparecimento de Matthew Leveson em 2014, seu caso foi reaberto pela Unidade de Casos Arquivados de Sydney. Aparentemente, a polícia recebeu uma denúncia de que havia novas evidências contra Michael Atkins, possivelmente levando a um novo julgamento pelo assassinato de Matt. Infelizmente, isso não levou a nada, a denúncia não teve resultado e não surgiu nova evidência. No entanto, a reabertura do caso levou os novos detetives designados para a investigação, junto com a família Leveson, a solicitar ao legista estadual que concedesse um inquérito judicial sobre a morte presumida de Matthew. Isso foi em 2015. Agora, para quem não sabe, um inquérito judicial é basicamente uma investigação sobre as circunstâncias que envolvem a morte de uma pessoa cuja causa da morte é desconhecida e permanece incerta. Como sabemos, o caso de Mateus tinha chegado a um impasse. A polícia realmente não tinha nada em que se basear. Eles acreditavam que o inquérito judicial poderia trazer novas pistas para o caso, especialmente sobre o principal suspeito, Miguel Atkins. Se houvesse inquérito judicial sobre o caso de Mateus, Atkins teria que comparecer e ser interrogado sob juramento. E talvez, durante isso, a polícia pudesse pegá-lo em alguma contradição e sim conseguir novas pistas, novas informações. E, surpreendentemente, o legista realmente concedeu esse pedido para que houvesse um inquérito.
Digo surpreendentemente porque foi a primeira vez na história de Nova Gales do Sul que um inquérito do legista ocorreu após um veredicto de inocência já ter sido alcançado. Então isso foi enorme. O inquérito aconteceu em 2016, 9 anos depois do desaparecimento de Matthew, durante o qual Michael Atkins foi submetido a cerca de 5 dias de interrogatório intenso. Ele continuou repetindo a mesma história de anos atrás, dizendo que Matt apenas foi embora um dia e que não teve relação com o desaparecimento dele. Durante o inquérito, Michael Atkins afirmou que achava que Matt poderia ter se mudado para a Tailândia, mas não sabia disso, com certeza. Ele sabia tanto quanto os outros sobre onde Matt estava, se ainda vivia ou já havia morrido. Ele não mostrou cuidado nem simpatia pela família Leveson, sendo tão insensível quanto sempre. Agora, de acordo com a seção 61 da lei do coroner, nada do que Michael Atkins disse durante o inquérito poderia ser usado contra ele em futuros processos criminais. Ele estava imune a processos criminais com base no depoimento dado no inquérito, exceto por perjúrio. Ele poderia ser processado por perjúrio se fosse provado que mentiu em algum momento durante o inquérito, porque, obviamente, ele estava sendo interrogado sob juramento e é um crime mentir sob juramento. Isso é o que é perjúrio. Michael Atkins sabia disso ao entrar no inquérito, que poderia ser processado por perjúrio, mas mesmo assim escolheu mentir. Durante seus interrogatórios, ele foi pego em várias mentiras diferentes que contou ao longo da investigação. Ele foi pego em contradições, ele se contradisse constantemente e ele admitiu isso. Enquanto era questionado durante seu interrogatório, ele admitiu que havia feito várias declarações contraditórias. E isso apresentou uma oportunidade para a polícia. Ele ainda não podia ser acusado de assassinato por falta de novas provas contundentes. A polícia agora poderia acusar Michael Atkins de perjúrio, o que, em Nova Gales do Sul, pode resultar em uma sentença de até 10 anos de prisão. Eu acredito, né? Então, com isso em mente, a polícia teve uma ideia, um acordo que eles poderiam oferecer para Atkins, para finalmente obter respostas sobre onde Matthew Leverson estava, onde estava o corpo dele. Antes do inquérito acontecer, a polícia fez uma pergunta aos pais de Matthew, Mark e Faye Leverson. Eles perguntaram se eles poderiam escolher uma das duas opções a seguir para se tornar realidade. Qual eles escolheriam? Eles escolheriam que a pessoa responsável pelo desaparecimento e morte de Matthew Atkins fosse levada à justiça? Ou eles prefeririam que os restos mortais de Matthew fossem encontrados e devolvidos à família para que pudessem finalmente sepultá-lo? Os Leversons optaram pela segunda opção, preferindo o corpo de Matthew a uma sentença de prisão. Isso era muito mais importante para eles, então, com isso em mente e com a permissão de Mark e Faye Leverson, a polícia ofereceu um acordo para Michael Atkins. O acordo era que eles não iriam acusar nem processar Atkins por perjúrio depois que ele mentiu sob juramento. Se e somente se ele finalmente confessasse o que realmente aconteceu naquele dia fatídico em setembro de 2008, se ele confessasse o que aconteceu com Matthew Leverson e revelasse onde estão seus restos mortais, o acordo previa imunidade apenas se ele cumprisse o combinado. Se eles não encontrassem o corpo de Matt, o acordo estava fora de questão, sem corpo, sem acordo. E ele poderia ir para a cadeia por até 10 anos. Como você pode imaginar, isso foi muito difícil para os Leverson aceitarem o fato de que, se Atkins aceitasse o acordo, provavelmente ele não iria para a cadeia. Outro detalhe do acordo era que, se Atkins revelasse onde estava o corpo do Matt, isso não seria considerado nova prova contra ele caso fosse julgado novamente pelo assassinato. Então, para os Leverson, claro, isso era uma aposta enorme, uma escolha quase impossível. Eles disseram que era como fazer um acordo com o diabo. Mas no fim das contas, o que mais importava para eles era apenas ter o filho de volta. Era isso que eles mais queriam no mundo, os restos mortais do filho. Então, a decisão final ficou nas mãos de Michael Atkins. Ele queria aceitar esse acordo, finalmente revelar a localização do corpo de Matthew, ou preferia arriscar pegar 10 anos de prisão por perjúrio? E você acredita? Ele aceitou o acordo. Depois de mentir descaradamente por quase uma década inteira sobre o desaparecimento do namorado em troca de imunidade, ele finalmente contou à polícia onde eles poderiam encontrar o corpo de Matthew Leverson, o que ele fez com os restos dele. Atkins admitiu que mentiu todos esses anos,
Matthew não apenas se levantou e saiu naquela tarde de domingo. Ele confessou que de fato morreu naquele dia fatídico em setembro de 2007, e ele afirmou que a causa da morte de Matthew foi uma overdose de drogas. A versão de Atkins era que, depois de voltar para casa da boate Ark nas primeiras horas do dia 23 de setembro de 2007, após discussão, pois Atkins queria que saíssem da boate. Mais cedo, Matt foi para o quarto deles e ele, Atkins, deitou no sofá da sala e acabou adormecendo. E ele afirmou que quando acordou horas depois, por volta das 9h30 daquela manhã, entrou no quarto deles. E ele encontrou Matt inconsciente no chão. Matt estava morto. E Atkins presumiu que ele havia morrido em decorrência de uma overdose acidental de drogas. Como sabemos, ambos usaram drogas na boate naquela noite, segundo Atkins. Do lado da cozinha, ele viu uma garrafa contendo ácido gama-hidroxibutírico que ele presumiu que Matt tinha tomado. Mas, em vez de tentar fazer reanimação cardiopulmonar para a qual ele tinha treinamento, em vez de tentar reanimar Matt ou ligar para uma ambulância para ver se ele poderia ser salvo, Michael Atkins decidiu que iria esconder o corpo de Matthew e fingir que não fazia ideia do que tinha acontecido com seu namorado. Atkins disse que entrou em pânico e não quis chamar as autoridades. Ele não contou à família de Matthew o que aconteceu porque se sentia de certa forma responsável. Ele era o namorado do Matthew e bem mais velho que ele. Ele sentia que era sua responsabilidade cuidar do Matthew e ele morreu de overdose de drogas sob seus cuidados. Ele sentiu vergonha, então sim, ele decidiu esconder o corpo do Matt. Agora, como você provavelmente pode imaginar, muitas pessoas, incluindo a família do Matthew, não acreditam nessa história nem por um minuto. Eles não acreditam que Atkins teria se dado ao trabalho de se livrar do corpo do Matthew se ele tivesse morrido apenas de uma overdose acidental de drogas. Por que ele esconderia isso se não estivesse envolvido na morte dele? Enfim, voltando ao relato do Atkins. Ele disse que, ao que parece, manteve o corpo do Matthew no apartamento quase todo o domingo. Até mais tarde naquela noite, quando ele finalmente o colocou no porta-malas do carro, o Toyota Corolla do Matthew. Ele levou o rádio do Matthew, colocou na garagem e colocou o corpo do Matthew no porta-malas. E então usou fita adesiva para enrolar o corpo no lençol e a enxada comprada na Bunnings. Ele pegou o corpo do Matt e foi cavar uma cova. Ele esperou até escurecer e então cavou uma cova no Parque Nacional Real em Sydney. Ele colocou o corpo do Matthews na cova, cobriu com terra e depois foi embora, continuando sua vida normalmente. De forma revoltante, a polícia descobriu que, após a morte do Matthews, Atkins voltou muito rapidamente ao site de namoro Gabe, aparentemente apenas algumas horas depois que Matthews morreu. Ele comprou ingressos para essa festa de dança gay e lésbica que aconteceria no fim de semana seguinte. Ele levou outro jovem gay com cerca de 17 anos para a festa. Novamente, ele buscava garotos bem jovens. E soube-se que, acredito, só 3 dias depois, Atkins foi até Newcastle e ele teve relações sexuais com outro homem que conheceu no site de namoro online. Ele estava claramente muito abalado com a morte repentina do namorado, não estava? Como combinado ao fazer o acordo, Atkins teve que mostrar à polícia onde eles poderiam encontrar os restos mortais de Matthews. Em novembro de 2016, Atkins desenhou um mapa para eles, e ele foi com a polícia até o Parque Nacional Real e apontou a área geral onde acreditava ter enterrado Matthews. Obviamente, levando em conta que isso foi mais de 9 anos depois, acho que ele estava tendo dificuldade para lembrar exatamente onde estava o túmulo. Então, a polícia organizou uma busca em grande escala nessa área, e eles procuraram e procuraram por uma semana inteira, mas infelizmente nada foi encontrado. Nenhum resto mortal foi encontrado e a polícia foi obrigada a encerrar as buscas, para a tristeza e decepção da família de Matthews, é claro. A polícia realizou uma segunda busca alguns meses depois, em janeiro de 2017, mas novamente nenhum resto mortal foi encontrado. Atkins continuava afirmando que o corpo de Matthews estava naquela área indicada, apenas ainda não haviam encontrado. No dia 25 de maio de 2017 começou a terceira busca. 6 dias depois, houve um avanço. No dia 31 de maio de 2017, os investigadores descobriram o que acreditavam ser restos esqueléticos embaixo desta palmeira repolho. E a polícia pôde dizer instantaneamente que eram restos humanos. E testes de DNA confirmaram depois que aqueles eram os restos esqueléticos de Matthew Leverson.
Finalmente, depois de quase uma década desaparecido, o corpo de Matt foi encontrado. A família dele finalmente o tinha de volta e agora podia finalmente lhe dar um descanso digno. Como os restos de Matt já estavam esqueléticos, a causa da morte não pôde ser determinada. Aparentemente, havia alguns danos nos ossos dele, mas foi determinado que isso poderia ter sido causado durante a escavação do corpo. E assim, ao final do inquérito do legista em dezembro de 2017, a vice-coronel estadual, Elaine Truscott, apresentou uma conclusão em aberto, afirmando que não havia evidências suficientes para citar. Determinar positivamente com o padrão exigido como ou por que Matt morreu. Então, nós não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Não sabemos se Atkins está dizendo a verdade e se Matt realmente morreu de uma overdose acidental de drogas ou se Atkins realmente fez algo com ele, assassinou ele. E claro, pois não sabemos. Atkins não pode ser acusado de assassinato, pois não há novas evidências para um novo julgamento. E, obviamente, o acordo que ele fez significa que ele não pode ser acusado de perjúrio nem nada do tipo. Durante minha pesquisa sobre esse caso, eu realmente me perguntei por que ele não poderia ser acusado de sepultamento ilegal de um corpo ou algo assim. Só posso presumir que isso também fazia parte do acordo dele. A equipe jurídica dele garantiu que ele também não pudesse ser processado por isso. E até hoje, Michael Atkins continua um homem livre? Ele nunca foi punido, nunca passou um dia na prisão pela participação dele na morte e no enterro de Matthew Leverson, o que é insano, não é? Sério? É incrivelmente frustrante, sabe? Quer ele tenha matado Matthew ou não, ele ainda assim enterrou ele numa cova rasa e fez a pobre família Leveson passar por mais de 9 anos de dor, angústia e tormento por não saber onde Matt estava. E mesmo assim, ele não ia enfrentar nenhum tipo de punição nem por isso. Mas a legista do estado, Elaine Truscott, também afirmou ao final do inquérito, abre aspas, no fim das contas, as mentiras que o Sr. Atkins contou durante seu depoimento e para várias pessoas, incluindo a polícia. Desde o desaparecimento de Matt, surgiram fortes suspeitas de que o Sr. Atkins tinha alguma ligação com a morte de Matt, além do fato de ele ter enterrado o corpo de Matt. No entanto, esse grau de suspeita não significa que eu possa concluir que o Sr. Atkins esteve envolvido em qualquer ato que tenha causado a morte de Matt. Como já falamos, a família de Matt não acredita que Matthew tenha morrido por overdose de drogas. Embora reconheçam que não é impossível, eles simplesmente não acreditam que esse tenha sido o caso. Por causa do encobrimento extremo aqui, por que Atkins iria tão longe para encobrir a morte de Matthew e mentir por anos e anos se ele não tivesse nenhuma participação nisso? Eles simplesmente não conseguem entender isso, e eu nem consigo começar a imaginar o quão agonizante é para os Leversons que Atkins continue sendo um homem livre e que eles não tenham mais o filho deles. E, na verdade, do lado de fora do tribunal, ao final do inquérito, Mark e Faye Leverson ficaram de pé com uma foto dos restos esqueléticos do filho deles. Eles queriam mostrar que só restaram alguns ossos do menino deles. Mas do lado de fora do tribunal, quando perguntados se acreditavam que a justiça havia sido feita, Mark e Faye disseram o seguinte, de certa forma. Sim, adoraríamos os dois, mas Atkins não importava. Nosso filho era o mais precioso para nós e seus irmãos. Matthew Leverson, de 20 anos, finalmente foi sepultado em março de 2018. O funeral dele foi acompanhado por tantas pessoas e os pais dele pediram que todos que comparecessem usassem cores vivas com um toque de roxo, já que essa era a cor favorita do Matt. Como disse antes, os restos de Matthew foram achados enterrados em uma cova rasa sob esta palmeira Cabbage Tree no Parque Nacional Real. E então, depois que o filho deles foi encontrado, Mark e Faye Leverson decidiram replantar essa mesma árvore no jardim de casa. Pois para eles, Matthew cuidou dela todos esses anos em que esteve enterrado ali, e agora eles poderiam cuidar dela, por ele e zelar por ela. Eles consideram como a árvore do Matthew, o que é muito fofo, e ela continua crescendo no jardim deles. Elas também se esforçam para manter a memória de Matthew viva participando de eventos como o Pride em New South Wales. Elas participam junto com a PFLAG, que é um grupo de apoio entre pares na Austrália que auxilia pais, famílias e amigos que têm alguém querido que acabou de se assumir como lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Elas orientam para que apoiem seus entes queridos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais com amor e aceitação. Quero dizer que pais incríveis.
Ver fotos de Mark e Faye nos eventos do orgulho, segurando cartazes de mãe orgulhosa e pai orgulhoso. Sinceramente, isso me deixou muito, muito emocionada enquanto eu pesquisava esse caso. Foi muito comovente e parte meu coração que só tiveram 20 anos com ele. Para eles, ele sempre terá 20 anos. Eles nunca puderam ver o filho realmente crescer, virar adulto, talvez se casar, formar sua própria família. É simplesmente devastador. Mas isso conclui este caso. Esse é o trágico caso de Matthew Leverson, realmente surpreendente. Novamente, é simplesmente louco que Atkins nunca tenha enfrentado nenhum tipo de punição real pelo papel dele nisso. É impressionante que ele escapou da condenação. Compartilhe suas opiniões sobre o caso nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam de ver eu abordar aqui no canal. Mais uma vez, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo ou, alternativamente, preencher meu formulário de sugestões de casos, que está sempre linkado na descrição de todos os meus vídeos.